Meus amigos, antigo cantor J.A., agora Ela Viana, fez um forte desabafo envolvendo o pai. E justamente nesse mesmo tipo de contexto, a Andressa Urach externou a sua revolta. Eu quero mostrar isso na íntegra e quero comentar algo importante sobre isso. Me ajuda com o seu like, que você sabe que é muito importante para esse canal e não menos importante do que a tua inscrição. Eu quero ver você fazendo parte dessa família, dessa comunidade, para você ficar por dentro de assuntos e vídeos que postamos aqui no canal diariamente. Vem pra cá. E no final desse vídeo vai ter uma novidade esperando por você que quer avidamente melhorar a sua vida financeira, apesar desse contexto de crise, de escassez no qual nós estamos. Eu vou te apresentar uma oportunidade que pode sim fazer a diferença para você. Fica até o final que eu vou te dar os detalhes e de forma honesta, de forma segura. E o antigo cantor J.A., que agora atende pelo nome de Ela Viana, embora que eu sei que talvez muitas pessoas não conheçam esse nome, mas eu sei que muita gente do segmento evangélico vai se recordar de J.A., até porque precocemente ele construiu uma carreira. Cantava em diversas igrejas, se apresentava na televisão, dava até entrevistas. Eu recebi várias propostas depois que ganhei o concurso e uma proposta me marcou muito, porque foi a proposta do produtor de Michael Jackson. O produtor de Michael Jackson hizo uma proposta a mim e eu estava com minha mamãe em uma sala. Eu me acuerdo que havia também Andrea Bocelli, um cantante de ópera, em la reunião. Ou seja, eram coisas que llenavam os olhos. E ele começou a passar a proposta que queria gravar um CD, pero não poderia ser um CD cristiano. Tendría que ser um CD não cristiano, secular. Então, minha mamá, que sempre foi uma mulher de oração, uma mulher que sempre me levou à igreja, quando ela escutou que era uma proposta não cristiana, ela me mirou e disse: não, mi hijo solamente alaba al Senhor Jesucristo. Quando eu era niño, eu me acuerdo que um dia, Pastor Estela, eu recebi uma notícia que minha mamãe estava com câncer. E eu vi minha mamã lutando contra um câncer e vencendo a um câncer. Sabe, eu estou dizendo todo esto porque o Deus que sanou a minha mamã, que cuidou de meu hogar, o Deus que cumpriu suas promessas em minha vida, em minha família, este mesmo Deus está presente nesta noite. Pode ser um dia comum para você, para o Deus poderoso, é um Deus de milagro para tu vida. Eu não sei quais são tuas expectativas para esta noite, mas eu venho para dizer-te: ponga tu coração al altar del Senhor, porque Deus pode fazer grandes coisas hoje. Todavia, quantos creem nesta noite? E todos nós conhecemos muito bem o desfecho dessa história. J.A. abandonou a sua carreira no segmento gospel para assumir a sua transexualidade e se tornar Ela Viana. E já se apresentando com Ela Viana em um depoimento, chegou a dizer que fez isso, que abandonou o segmento gospel no auge da sua carreira. Eu, particularmente, penso um tanto diferente. Naquela época, a imagem dele já estava muito desgastada com diversas polêmicas. E foi justamente nesse contexto de desgaste da imagem que houve uma ruptura total com o segmento gospel. Tem até um vídeo que já se apresentando como Ela Viana, com feições femininas, apesar de que a voz ainda era um tanto masculina. Eu imagino que ainda não havia passado por um procedimento de tratamento hormonal que vai tornando mais feminina diversos aspectos do corpo. Nessa época foi abordado justamente sobre essa questão do abandono do segmento gospel. Tem gente que fala: ah, Jota, você ganhou pencas de dinheiro e depois que você ficou milionário você vazou do gospel. Primeiro que eu era uma criança, né? Então eu não tinha nem noção do que estava acontecendo, eu só queria cantar. Na verdade, eu tava no auge da minha carreira quando eu resolvi me assumir transexual. Se vocês olharem os meus vídeos anteriores, vocês vão constatar isso, que eu tava no auge da minha carreira e eu não planejei nada, não guardei nada, eu simplesmente me assumi como eu sou, porque eu acho que você
viver uma mentira é a coisa mais horrível que existe. Você não somente está vivendo uma mentira para você mesma, mas para todas as pessoas que estão ao seu redor. Valeu a pena, Jota, você se assumir? Talvez esteja pensando. Pra mim valeu, porque eu me sinto leve, eu me sinto eu mesma em tudo que eu vivia em quatro paredes. O que eu não podia ser eu mesma diante do público, hoje eu posso ser. E obviamente que pessoas que nascem em um lar cristão e passam por esse tipo de situação irão viver certos conflitos familiares. E foi justamente a respeito disso que J.A. agora, como ela, Viana, fez um vídeo juntamente com seu pai, falando dessa questão de aceitação, fez o seu desabafo e também envolvendo o dilema de outras pessoas. Preste atenção. Entra no lugar dele. Menina do céu, tu chegaste, tu chegaste. Cheguei, paizinho. Acabei de chegar de um jantar agora e eu fiquei muito reflexiva. Aqueles jantares bons, onde a gente é muito bem tratada. E a minha reflexão é de que aos 27 anos eu tenho um parâmetro do que é ser tratada bem. Tem muitas mulheres que são maltratadas e por não ter nenhum parâmetro do que é ser tratada bem, dentro de casa, por exemplo, elas não conseguem medir o quão maltratadas elas estão sendo. E eu agradeço muito ao meu pai, que é um homem que soube tratar bem as mulheres da sua vida, minha mãe, começando pela minha mãe, suas filhas. Eu, por exemplo, que ele descobriu que a sua filha, há 2 anos atrás, um homem de 89 anos, da década de 30, uma geração machista, soube me apoiar, soube me amar, soube me respeitar como mulher. Então, por isso eu não aceito ser tratada menos do que isso. Eu agradeço a ele por me dar esse parâmetro. Eu sei que muitas de vocês não têm essa experiência. E quem tem, e mesmo assim aceita ser maltratada, basta um momentinho de reflexão e vai saber que é muito melhor ser tratada bem, como seu pai te tratou, do que se submeter a qualquer maltratamento. Obrigada, pai. Feliz Dia dos Pais. E nós já abordamos aqui no canal sobre essa questão do posicionamento de um pai cristão, de uma mãe cristã em relação a um filho que assume a sua homoafetividade, a sua transexualidade. E nós sabemos muito bem que os laços de sangue são indeléveis. Independentemente de questões de gênero, independentemente de questões que envolvem a orientação sexual, o seu filho continua sendo seu filho. E como pai, como mãe, você deve amar, você deve acolher, você deve dar carinho, dar afeto. Agora, uma coisa é você aceitar o seu filho e uma outra coisa é você aceitar a prática dele ou validar as suas escolhas. Eu vejo que a nossa consciência deve permanecer sempre cativa à palavra de Deus. E é possível você discordar de práticas sem você se desfazer de pessoas ou sem abandonar pessoas. Você pode odiar a prática do fumo, você pode odiar o tabagismo sem odiar a pessoa que fuma. Você pode odiar o vício na bebida sem você desprezar a pessoa que bebe. Eu acho que isso é uma questão muito simples. Mas, na verdade, o que muitos querem é a validação. Muitos querem que os pais que são cristãos mudem a sua concepção, a sua crença em relação à prática para se adequar ao comportamento dos filhos. E isso jamais deve acontecer. Jamais. Até porque a nossa vida, a nossa mente, o nosso comportamento deve sempre buscar se alinhar pela palavra de Deus. E a nossa consciência deve sempre estar alinhada com a palavra. Mas volto a dizer, uma coisa é você amar uma pessoa e uma outra coisa é você validar as práticas dessa pessoa. Isso são esferas bem distintas. E justamente a respeito disso, de cristãos que têm filhos homoafetivos, que Andressa Urach se posicionou e ficou assim bem revoltada. E agora eu quero falar com quem é pai e mãe de gay, tá? Seus religiosos. Vocês vão pro inferno por abandonar o filho de vocês. Vocês deveriam amar, acolher, respeitar, porque eles são joias preciosas de Deus. Eles foram feitos para confundir os sábios, seus burros, tá? Porque são burros que não sabem interpretar o que é o amor, o que é a misericórdia de Deus. Quem criou os gays, tá? Foi Deus. Ele não faz nada errado. Deus ensinou a amar o próximo, amar o teu filho, a tua família, tá? E você fica rejeitando, humilhando
tudo que tu tá falando, no dia do julgamento, Deus vai te cobrar. Você fala que Deus é justiça? Então o pecador é você, seu crente, tá? Gente, e é incrível como Andressa Urach é uma contradição ambulante. Ela não gosta que fale de inferno, de condenação, de julgamento, de santidade. Ela não gosta, incomoda ela, até porque mexe na sua zona de conforto. O evangelho que ela acredita é um evangelho que ela pode viver no pecado, viver praticando o pecado, mas por ela se achar uma pecadora, na hora da morte, Jesus vai ser o advogado dela, ela vai ser perdoada e vai obter a salvação. Mas interessante como esse evangelho ela não quer aplicar para outros gêneros de pecado. O hipócrita ou o julgador, conforme ela diz aí, esses vão queimar no inferno. Esse não pode ter o mesmo recurso que ela, de serem hipócritas, de serem julgadores e depois pedirem misericórdia a Deus na hora da morte e Deus perdoar. Até porque o Deus de Andressa Urach é um Deus que ele não quer mudança de comportamento, ele só quer reconhecimento. Você pode viver no erro, você pode viver no pecado, mas se você reconhece que é um pecador e que precisa de misericórdia, é só isso que ele quer. Então, o julgador ou o hipócrita pode fazer a mesma coisa, viver uma vida de hipocrisia ou uma vida de julgamentos, e aí, na hora do óbito, buscar a misericórdia de Deus, buscar a salvação, reconhecer o seu erro e está tudo bem. É incrível que ela não quer aplicar o evangelho que ela segue em outros tipos de pecados, só nos dela, que envolve imoralidade sexual, dentre outros, né? E a respeito do que ela falou aí em relação a pais de homoafetivos que os abandonam, de fato, um pai não deve abandonar o seu filho, um pai não deve desprezar, humilhar o seu filho. Agora, o problema é igual à questão da homofobia, que eu sou, obviamente, totalmente contra. Agora, vamos conceituar o que é homofobia. Uma coisa é você ter aversão a pessoas homoafetivas, querer destruí-las, querer desprezá-las. E uma outra coisa é você discordar de uma prática por causa da sua crença religiosa, que é isso que eles querem rotular tudo no pacote. E isso também se aplica a pais de homoafetivos. Porque o pai ou a mãe não concorda, porque o pai e a mãe não validam esse estilo de vida, então vocês são julgadores. Então vocês são pais ruins. E não é assim, Infelizmente, a Andressa vive numa cegueira absurda e até parece que insuperável, né? Que Deus venha ter misericórdia. E é incrível como o evangelho dela, a lógica dela, ela não aplica para outros pecados. Ela acha que o cara que julga ou que o cara que é hipócrita, que ele deve se arrepender, que ele deve mudar para ele ser salvo por Jesus. Ele não pode ter o recurso que ela tem de viver uma vida de pecado, de hipocrisia e de julgamento e no final obter a salvação porque reconhece seu pecado e porque clama por Jesus. Agora, o pecado dela sim, dá para perpetuar até o fim e no final vai vir a salvação. Assim, meu Deus do céu, é um poço de incoerência, né? Mas enfim, é isso o vídeo de hoje. Muito obrigado a sua participação, a sua visualização. Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Deixa a tua opinião nos comentários o que você pensa sobre isso. E vou deixar você como uma ferramenta, como uma novidade que eu espero que seja importante para você. Você sabia que agora, nesse contexto de crise, enquanto eu estou gravando este vídeo, tem muitas pessoas que estão ganhando dinheiro no conforto da sua casa, com um simples celular conectado na internet, e não estão tendo o mesmo esforço que eu aqui em gravar este vídeo. Isso sem gravar vídeo, isso sem se expor. Eu vou te mostrar neste vídeo o verdadeiro conceito de uma renda extra de forma realista e honesta. Dentre outras coisas, esse método envolve também um programa que a Shopee criou que está enriquecendo muita gente, onde você pode indicar um produto que já está à venda na plataforma sem precisar comprar nada, sem precisar de loja, sem precisar das suas redes pessoais. O que você vai precisar é de um celular com conexão na internet e de 30 minutinhos do teu dia. E esses 30 minutinhos são importantes porque dinheiro fácil não existe. O que existe é dinheiro com estratégia, com o direcionamento certo e com dedicação. Se você está disposto a isso, esse método ele é para você. E você pode começar ainda hoje. Vai ficar um link fixo nos comentários, tem um QR Code, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, ter acesso a todas as informações e aproveita que essa pode ser a tua chance.